que no pádel vocês acham, principalmente mundial, assim, lá fora, as grandes duplas que estão em evidência, elas montam projetos, né? A gente vê, pô, sei lá, ano passado o Maxi Sanches e o Lúcio Capra fizeram pré-temporada, deu 2 jogos, os caras... 2 jogos. Sim. Os caras, né? Enfim. E a gente sabe que está crescendo, envolve patrocinador, às vezes tem uma sinergia, uma energia voltada para o negócio e em 2 jogos acaba. 2 jogos. Tu não acha, vocês não acham que é prematuro essas trocas assim? Porque me parece que... Embora, claro, os caras têm, né, matéria-prima lá para ficar trocando entre eles, claro. Mas, né, assim, o que tu vê sobre isso, Matheus e Lucas, assim? Porque, ao mesmo tempo que a gente está falando de profissionalizar o pádel, de melhorar as coisas, né, fazer projetos, me parece que lá fora quase não tem projetos assim a longo prazo, né? Eu estou viajando no que eu estou falando ou é uma evidência assim? Eu acho que é bem isso que tu falou. Eu acho que tem situações e situações, né? Na minha opinião, é muito mais fácil, ao menos, ter um projeto a longo prazo, uma dupla que ainda não jogou. Porque se a gente parar para analisar, já teve várias reedições, versões 2.0, 3.0 de algumas duplas, que é muito difícil, né? Quando tu separa uma dupla em um momento ruim, por mais que depois, quando volte a tentar, existe ainda fica uma coisa do passado. E aí, claro, vem qualquer resultado ruim novamente, e aí o pessoal é muito imediatista, de certa forma, né? Eu acho que sim, a parte dos patrocinadores, de certa forma, influencia, porque tem alguns patrocinadores que são fechados em conjunto por dupla, outros são individuais, mas eu acho que é muito mais o mediatismo, muitas vezes a falta de paciência num projeto, muitas vezes, ou sinto também que alguns jogadores veem como a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, né? Vê alguém que tem um pouquinho mais de pontos que o parceiro, ou que fez um resultado bom, exato, ou que fez um resultado muito bom com uma outra pessoa. Isso, muitas vezes a individualidade não encaixa, né? Então, entre que isso, já teve algumas experiências com o mesmo parceiro, voltou a fazer, não funcionou no primeiro, que nem tu falou, no primeiro ou segundo torneio, já se separa porque alguém mais de cima do ranking convidou, aí já cria uma expectativa na cabeça achando que pode ir melhor. Então, eu acho que falta, assim, compromisso com o projeto. Muitas vezes esse imediatismo aparece demais. Algumas pessoas que acreditam nessa oportunidade de ouro, na chance de ouro, eu acho que pode ser a chance da vida, mas eu com a experiência que eu tenho no pádel, né, da minha forma de ver, realmente eu confio muito no projeto a longo prazo, porque claro que os resultados também mandam. Não estaria mentindo dizendo que posso confiar no projeto muito, tá treinando, mas só vem derrota e as sensações são ruins. Provavelmente a gente vai se separar, né? Isso faz parte do esporte, mas querendo ou não, o dia a dia, esse projeto a longo prazo faz muita diferença. Não, eu acho que é isso. Eu acho que a parte que o Lucas falou de a reedição de duplas, às vezes é muito dura porque é num curto período de tempo, né? Então, às vezes, uma dupla passa jogando 2, 3 temporadas junto, se separam não muito bem, porque por motivos de cansaço mesmo, mental, entre os dois. E, às vezes, essa mesma dupla se reedita 6, 7, 8 meses depois, 1 ano depois. Então, ainda é muito fresco, sabe? Não ficam sem jogar junto 4, 5, 6, 7 anos e depois voltam, sabe? Então, realmente, essas duplas reeditadas também acho que é bem, bem difícil dar certo. E, no geral, eu acho que o resto, talvez por o pádel ser essa questão de em dupla, vai sempre acontecer, porque tem a questão do ranking, que é isso que muitas vezes alguém de cima chama e a gente sabe que, por exemplo, tu tá entre as 4, é muito melhor do que tu tá em 6 ou 7, e tu tá entre as 8 é muito melhor do que tu tá 9. E principalmente isso, eu acho que da 8 para 9 é uma diferença considerável. Então, acredito que muitas trocas às vezes acontecem nem por questões de achar de qualidade de jogo ou de dupla fechar, mas de ter a ideia de que vai pegar um quadro melhor, um sorteio melhor. Mas é claro que isso a longo prazo é muito difícil dar certo, né? E a gente também acho que a gente acaba convivendo muitas vezes com a questão de gerações, né? Então, a cada um período de tempo, a gente tem uma troca de gerações, né? A gente vê que a gente está num período que tem bastante gente que está no final de carreira, né? Bastante jogadores que foram muito grandes, muito vitoriosos e estão no final de carreira. Então, acaba que de pouco a pouco surge alguém mais novo, alguém hoje... Todo mundo sabe que o esporte é cada vez mais físico, né? Mais explosivo. Então, às vezes vem alguém mais novo e aí acaba vindo um convite de alguém de cima mais velho que está no final de carreira e se juntam e fica essas trocas infinitas, assim, né? Mas acho que é um pouco uma particularidade do pádel e, no geral, acho que sempre que os projetos são mais longo prazo,
tem mais chance de dar certo. Mas acredito que é uma particularidade do esporte que a gente não tem muito como controlar. Assim, não me parece que vai mudar isso. Que vai ter alguma coisa regulamentando eu isso, acho né? muito difícil. Eu acho que não a tem uma maneira de fazer nesse, isso. nesse intuito, assim, se há algum projeto, alguma coisa para regulamentar a troca, o período da troca, durante entendeu? Quando eu morava na Espanha, eu escutei, se falou algumas vezes sobre limitar a quantidade de trocas, mas isso nunca foi para frente. Tá. Pelo que eu sei, não se mantém assim. Não vai vingar. Acho que seria interessante alguma forma, não sei qual é a fórmula ideal, mas sim, é verdade que ter muitas trocas durante o ano é até ruim para o público, para o negócio, porque realmente tu não identifica as duplas muitas vezes. Então, acho que seria legal. Não sei qual seria a melhor forma de fazer, mas acho que seria interessante para o esporte. Até para que não existisse uma prostituição, entre aspas, assim, né? De essas questões de pontos ou de ficar trocando em cima da hora. Então, de certa forma, acho que seria interessante. Não teria que ver a melhor forma, mas acho que no futuro talvez seja algo a se pensar. Tá.